Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, Stencast Ciência. O episódio de hoje está imperdível, muito legal. Professor Walsh, o tema, eu me perdoe, agora eu vou esquecer, mas foi um... Foi um internauta que pediu, Isso. Foi um ouvinte assíduo que pediu o tema. Na verdade, pediram no Instagram, no comentário, e pediram também nos grupos de WhatsApp do projeto. Todo mundo em polvorosa pelo tema de hoje, exoplaneta. Você sabe o que é um exoplaneta, professor? Professor, nós tivemos que buscar esse conteúdo. Eu tô adorando essa interação com os nossos internautas, com o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, porque nós já tínhamos planejado todo um roteiro de podcasts, né? Sim. Preparamos, estudamos, organizamos, mas como está bombando muito nas redes sociais, muitas dicas, muitos pedidos, nós vamos contemplar todos que foram pedidos. Sim. Então nós estamos correndo atrás, aprendendo junto, entendendo, discutindo e pensando de uma maneira bem até didática para falar para o nosso público, para essa garotada do ensino médio que tem interagido muito conosco, que tem gostado muito do material. E a sua pergunta, sem enrolar muito, já de bate-pronto, eu fui buscar muito essa discussão sobre exoplanetas e é muito interessante. O que é um exoplaneta? São planetas que estão fora do nosso sistema solar. Isso. É muito interessante. Planetas que não necessariamente orbitam ao nosso Sol. Não necessariamente não, que não orbita. Exatamente. Então é algo que nos fóruns de discussões que eu vi na internet, essa molecada mais jovem tem discutido muito sobre isso. Sim. Eu acho que é por isso que veio o tema de exoplanetas. E é nisso que nós vamos discutir agora, com uma pegada bem didática, bem tranquila, pensando em como, se isso pode um dia ter vida, professor. Sempre aquela nossa velha discussão. Sim, então, esse é um tema que a gente pode entrar no episódio de hoje. Não tinha pensado sobre isso, mas podemos entrar no episódio de hoje. Será que tem vida nos exoplanetas? Agora, essa é uma das questões. Agora o detalhe que eu achei principal é: você sabe quantos exoplanetas já foram identificados? Sei. Fez o dever de casa. E aí? Vai, manda. Em torno de 4.800 exoplanetas. Que doideira é essa? Sim. 4.800 exoplanetas. Lembrando, então, tem um ponto interessante também, é que, em geral, esses exoplanetas eles são classificados como... foram catalogados, identificados. Não é fácil. Difícil. Não é fácil identificar um exoplaneta. Por quê? Porque o planeta não tem luz própria, como nós sabemos. Então, se você for à noite aí do lado de fora da sua casa e olhar o céu, você vai ver as estrelas. Exatamente. Mas você não vai ver planetas. O planeta que você vê ainda é o planeta Vênus, que tem gente que acha que é uma estrela, que chama aquela estrela d'alva, né? Na verdade, a estrela d'alva é o Vênus, é o planeta Vênus. E você sabe como... Tá aí uma curiosidade que não tem a ver com o podcast, mas tem. Você sabe como faz para saber? Você olha para o céu. O que é uma estrela e o que é um planeta? Eu não tenho a menor ideia, professor. Vou lhe ensinar Mas agora eu vou aprender. Vou lhe ensinar agora. Quando você olha para o céu à noite, você vai ver vários pontos. Se você vê um ponto cintilando, você vai ver pontos cintilando. Sim. Azulados, avermelhados, de algumas cores que tem a ver com a temperatura da estrela. Com a distância que ela está daqui e tudo. Mas se estiver cintilando, assim, brilhando, isso é uma estrela. Tem alguns planetas que a gente consegue enxergar. Vênus é um, Marte é outro. Então, se você olhar para o céu e estiver um ponto opaco, sem cintilar, sem brilhar, é um planeta. É um planeta. Vou começar a fazer esses testes hoje. E tem um aplicativo, que eu não tinha nem planejado falar sobre isso, mas tem um aplicativo. No tempo que eu entrei no curso de física, um garotinho lá em Natal, 16, 17 anos. Isso década de 70? Não. 60, mas eu entrei. Tá bom, entrei na faculdade em 2003. Entrou velho na faculdade, né, professor? Não, 16, 17. E aí lá na UFRN, bom, enfim, eu lembro que eu tinha um programa chamado Stellarium. Então já deixa aí. Lembrando que a gente tem sempre a interação no chat ao vivo, então já vou escrever aí, Stellarium.
Na época era um programa de computador que a gente baixava, e aí no computador você consegue ver o céu agora na sua região. Hoje em dia tem um aplicativo de celular do Stellarium que você, com realidade aumentada, né? Que você aponta para o céu e aí ele lhe mostra a estrela que a câmera tá vendo lá atrás. É a estrela X, a estrela Y, a estrela Que Z. legal. Então hoje eu vou falar sobre um exoplaneta em particular, que é o mais próximo do nosso sistema solar, e que vocês conseguem hoje à noite no Stellarium ver onde ele está. Agora, interessante. É legal, né? Pode ter certeza que eu vou baixar hoje Stellarium. Esse aplicativo. Eu fiquei curioso. E o que eu achei interessante, eu já achei muito interessante, absurdo, ter mais de 4.000 exoplanetas. E eu achei ainda mais incrível ter mais de 3.000 sistemas solares catalogados. E incrível, né? E nós terráqueos, nos achando a última bolacha do pacote. Né? 3.000 sistemas solares. Sim. E mais de 4.800 exoplanetas. Olha só que magnitude do universo. Sim. O que nós ainda temos por descobrir, por pensar. Sim. Mas antes de eu falar desse seu exoplaneta, que vai ser o mote da nossa discussão de hoje, eu achei muito interessante também o seguinte, né, que alguns exoplanetas são tão quentes que derretem metal. Sim. A temperatura lá é tão absurdamente quente que derretem metais. Sim. Outros são tão quentes, são tão frios que estão todos congelados. Agora, o que mais me surpreendeu é que alguns deles estão orbitando mais de 2 ou 3 estrelas e outros não orbitam nenhuma, eles estão vagando pelo universo. Sim. É algo realmente surpreendente. Esses são ainda mais difíceis de catalogar, por causa do método. O método de identificar um exoplaneta é algo muito específico. Existem alguns, mas vou falar sobre... digamos, os mais... Sobre um deles de maneira muito didática. Isso que é importante. Eu estou curioso para ouvir, professor. De um físico. Sobre agora. isso, você falou uma coisa interessante, né? O planeta pode ser muito quente ou muito frio. Isso a gente não vai longe. O sistema solar é assim. Os planetas Mercúrio e Vênus têm a temperatura muito mais alta do que a Terra. E Marte é muito mais frio do que a Terra. E aí, dentro disso, existe o que é chamado na física de zona habitável de uma estrela. Então, imagine que tem uma estrela aqui nessa posição e existem vários planetas orbitando essa estrela. A gente pode fazer um episódio, por exemplo, falando sobre... Não sei se a gente falou sobre isso, sobre como é criado um sistema solar. Ainda não. Interessante. Como é criado um sistema solar. Mas imagine que tem uma estrela, Sol, uma estrela, e tem vários planetas, corpos celestes, orbitando essa estrela. Existe uma zona ao redor da estrela, que é o que a gente chama de zona habitável. O que é essa zona habitável? É uma zona em que o planeta nem está tão próximo que é muito quente e nem está tão longe que é muito frio. E a nossa forma de identificar a vida é pela água. Então, se tiver um planeta que tem temperaturas médias superiores a 200 graus Celsius, não tem água líquida. Então é difícil ter vida. Se for um planeta que tem temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, é difícil ter vida porque não tem água líquida. Então, a zona habitável é aquela zona em que a temperatura do planeta gira em torno da temperatura da água líquida. O nosso planeta Terra tem isso. E existem vários exoplanetas com essa característica. Com essa também. característica de estar na zona habitável do planeta. Só que tem um outro fato fundamental para a vida na Terra, que é chamado a magnetosfera, o campo magnético da Terra. Então, um planeta, quando está próximo de uma estrela, ele está sendo bombardeado pelo vento solar. O Sol é um corpo celeste que está tendo fusão nuclear o tempo todo, certo? Sim. E liberando energia. Então, partículas, energia. E essa energia vai para todos os locais do universo. Ela irradia, né? E aí, quando esse vento solar, essa carga de partículas, passa por um planeta, ela pode bagunçar, digamos assim, a vida nesse planeta. Ela pode inviabilizar a vida nesse planeta. E a Terra tem o campo magnético que impede que isso aconteça.
Alguns outros planetas do sistema solar têm campo magnético também. E o campo magnético é o responsável pela aurora boreal. É quando as partículas elas são barradas nesse campo magnético e vão para os polos. Daquele show de luzes que nós vemos muito na televisão, não lembro qual país agora, não sei se é Finlândia, um país nórdico. Finlândia, que aparece, Noruega. é maravilhoso. É um show de coloração fantástico. Sim. Então a aurora boreal é justamente oriunda desses efeitos que o senhor falou. Campo magnético da Terra. É o que faz a gente pegar uma bússola e essa bússola apontar para o norte sempre. Professor? Nem todo planeta tem campo magnético. Nem todo e planeta. aqueles que não têm, o que acontece? O que acontece é que eles são bombardeados o tempo todo pelo vento solar. Então, isso impede vida? Não necessariamente. Até porque a vida é algo muito complexo. Pode ter vidas que são resistentes a isso. Sim. Mas... É muito interessante. Eu estava nessas pesquisas sobre os exoplanetas, vi alguns que são chamados de super puffs. Né? São planetas que têm uma densidade, acho que é alta, né? Que eles expandem absurdamente, como se fossem inchados. Eu fiquei imaginando para definir, não tem nem como definir. Sim. Mas são as características, realmente é tudo muito novo. Sim. A nossa ciência ainda está buscando entender. Justamente até agora, que nós podemos falar em outro podcast sobre existe vida, né? Sim. Essa questão que agora os próprios estadunidenses estão dando a entender que é possível, sim, ter vida em outros planetas, que já tem sinais, já tem evidências que não têm explicações lógicas e científicas de que seja uma inteligência terrestre, terráquea, né? Então é o futuro da humanidade, o entendimento do cosmos é algo que avança a cada dia e passa por esses exoplanetas. Sim, tá um calor desgraçado aqui, por isso que eu estou me enxugando. Tem 3 coisas que eu queria falar sobre isso, especificamente, sobre vida em outros planetas. A primeira coisa é o que é vida. Boa definição. Esse é um ponto importante. A gente pode pensar, vida inteligente? Um cachorro é uma vida inteligente? Se a gente falar em vida só, micro-organismos, células, bactérias. Isso é vida. Então, porque se reproduz, tal, nasce, cresce, reproduz e morre. É a definição básica de vida, eu acho. O nosso biólogo está ali escondido. Pois é, né? Ele hoje ele fez os procedimentos. Ele não quer mais aparecer. Não, porque ainda está inchado o rosto dele devido às cirurgias plásticas. Mas brevemente, nosso produtor Rafael, diretor, vai estar com uma nova aparência. Aguarde. Sim. E aí, o que é vida? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é... existem 2 estatísticas que a gente pode confabular. A gente vai confabular aqui hoje. Sim. Uma delas tem muita estrela. Tem mais estrela no universo do que grãos de areia numa praia. Eu já ouvi essa assertiva. Então, são muitas estrelas. Trilhões e trilhões de estrelas. Cada estrela tem os seus planetas orbitando. Então, estatisticamente falando, por que não pode ter vida dentro desse universo vasto? Esse é o primeiro ponto. O contraponto a isso tem que existir uma equação muito perfeita para que exista vida como vida na Terra. Você precisa estar na zona habitável do seu planeta, tem que ter um campo magnético importante para impedir as erupções solares, etc., os ventos solares. A origem da vida é complexa, muito complexa, então, indo para o criacionismo, né? Para o evolucionismo. Então, é tudo muito complexo. E aí é uma estatística que é contraponto. Tem muitas estrelas, então tem vida. Ao mesmo tempo, você precisa de uma equação muito perfeita para que tenha vida. E outra coisa também, pode ter tido vida, e a vida pode ter se consumido, ou você acha que o ser humano não tá andando para isso? Sim, sempre. O ser humano é um dos grandes predadores do universo. A gente está se encaminhando para consumir a nossa própria existência. Exatamente. Professor, o senhor está sendo pessimista. Essa semana saiu uma notícia do IPCC que diz que nós estamos muito próximos de um limiar de não conseguirmos voltar mais
ou seja, é um ponto irreversível das mudanças climáticas no planeta. E isso a gente está em 2021. Estamos sentindo. Imagina, aí você fala, não, o homem não vai acabar com o planeta. Como estará o planeta Terra em 2500? E aí? É interessante, o meu saudoso avô faleceu em 2003, eu acho. Sim, 2003. E nós conversávamos sobre o clima na época. Eu lembro que era final de tarde para a casa dele e aquela temperatura de Manaus, 2002, 2001, de 38 graus. E ele dizia, naquele jeito cearense dele, que não conseguia entender porque há 50 anos passado ele andava de terno no centro de Manaus aos domingos para ir para a missa. Paletó, gravata, não tinha ar-condicionado em casa, não tinha nem ventilador. Normal. E hoje é impossível. Ele não conseguia entender. Eu tentava até explicar isso para ele, comentava isso com ele. Isso em 2001, 2002. 20 anos depois ainda está mais quente. Sim. Eu estava vendo agora a Grécia pegando fogo. Sim. Pegando fogo por causa do calor. Eu estava vendo alertas de calor na Europa. Muitas mortes. Acabou a Olimpíada semana passada. Algumas provas foram inviabilizadas em Tóquio devido ao calor. Sim. A maratona foi a 800 quilômetros de Tóquio, devido ao calor insuportável que estava em Tóquio. Em Tóquio, no Japão, tem algo errado. Que lá é um país que neva. Imagina. Não é um país o verão tropical. dele não faz isso. Não é um país a tropical. Inglaterra tem tido verões calamitosos. Aqui mesmo, né, no Amazonas, nós temos tido cheias batendo recorde em cima de recorde. E ontem eu vi um artigo falando que, por exemplo, a gente vai voltar para o tema, tá, exoplanetas? Né, porque tem relação, nós estamos falando do nosso planeta. Mas vamos voltar daqui a pouco para os exoplanetas. Eu li ontem um artigo que fala que existem as correntes marítimas e elas regulam também o clima na Terra. Então, processos atmosféricos são regulados pela temperatura da superfície do mar e a temperatura da superfície do mar também é regulada pelo processo atmosférico. São processos complexos, mas muito interessantes que estão interrelacionados entre si. E com o aquecimento global, as geleiras estão derretendo e isso muda a temperatura da água do mar, que muda a temperatura, a composição, Sim. E isso muda as correntes marítimas. Então, eu li um artigo ontem dizendo que a gente está se encaminhando para um processo irreversível de congelamento constante do hemisfério norte. Que terrível. Por causa de processos que ocorrem no oceano. Um artigo muito interessante que saiu na Nature alguma coisa. Porque a Nature tem várias revistas subsidiárias, né? Então esse artigo está bem interessante. Quem está no chat ao vivo, vou colocar o link aí. Então nós vivemos um momento crucial da humanidade. Sim. Ou nós fazemos algo hoje, do presente, nos próximos anos, ou não vai dar mais. Sim. Tá é algo que é papel de todos nós. Sim. Não apenas nós brasileiros, mas nós terráqueos. Sim. É importante isso, né? Infelizmente ainda tem muitos negacionistas que acham que isso é balela, que não existe. Uhum. É algo que a ciência já prova. No século XVI, desde a filosofia, tem um filósofo chamado Francis Bacon, com a sua filosofia do progresso, que ele dizia justamente isso. Ele dizia que a natureza era inesgotável e nós deveríamos usá-la para o progresso da humanidade e da ciência. Mas isso no século XVI. Nós temos hoje certeza absoluta que ela não é inesgotável. Sim. E que se nós continuarmos dessa maneira, nós vamos acabar com tudo. Sim. Isso é certeza absoluta. Mas, infelizmente, ainda existem alguns líderes mundiais, algumas pessoas que dominam o capital, que negam. Sim. E acabam influenciando outras pessoas. Que é capital, né? Então, exoplaneta, será que é uma alternativa? O exoplaneta, que indica-se que está numa zona habitável mais próximo da Terra, está orbitando a estrela chamada Próxima Centauri. E o nome desse planeta é Próxima Centauri B. Esse planeta. Próxima Centauri é uma estrela muito menor do que a Terra, do que o Sol. É uma estrela muito menor do que o Sol. E Próxima Centauri B está orbitando essa estrela. É um planeta que estima-se que tem um período de 11 dias de movimento em torno do seu Sol.
enquanto o nosso são 365 dias. Devido à distância, estima-se que ele está virado sempre com o mesmo lado para o Sol, tal qual a Lua está sempre com o mesmo lado virado para a Terra. E é um planeta propenso a ter vida, por causa da sua zona habitável. Ele está sempre virado para o seu Sol, inviabiliza a vida nesse planeta? Não. Porque você pode, por exemplo, ele está sempre virado, então a temperatura nesse ponto é muito quente. E a temperatura do outro lado é muito fria. Mas pode ter uma zona no meio que tem uma temperatura amena o ano todo, o tempo todo. Então pode ser uma. E ele está a 4,2 anos-luz da Terra. Então isso, astronomicamente falando, é muito perto. Tecnologicamente falando, para o que a gente tem hoje de tecnologia, são gerações para chegar até lá. Mas astronomicamente falando, é perto. Se nós viajássemos à velocidade da luz, nós chegaríamos à próxima Centauri B, o nosso vizinho mais próximo, planeta, na zona habitável mais próximo, em 4 anos. Olha só. O interessante também, volta àquele filme Interestelar, né, que eu estava analisando sobre os exoplanetas, tem relação ao que tu falou. Sim. Do tamanho deles. Alguns, um ano passa em 3 dias. Sim. Ou seja, é tão pequeno, né? É isso. Que um ano no exoplaneta desse é 3 dias na Terra. Não, tu tá falando por causa da gravidade. Quando você entra num planeta ou num sistema que tem a gravidade muito intensa, o tempo nele passa diferente do tempo da Terra. Os 11 dias desse planeta, ele é um planeta pequeno, e os 11 dias dele está relacionado ao tempo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol. Então, é o processo de translação dele. Sim. Ele demora 11 dias para dar uma volta completa em torno do Sol dele. Aí um dia desse, estava próximo a Centauri B, e todo mundo pesquisando, tal, que eu ainda vou falar sobre como detectar um exoplaneta desse para a gente fechar. E estava detectando tal resultado. Teve um processo anômalo na estrela próxima a Centauri, de modo que os cientistas estão cravando que o processo que teve anômalo, uma erupção, alguma coisa, uma explosão no Sol, foi tão intensa que se existia vida lá, morreu. Olha só. E como a luz demora 4 anos para chegar de lá até aqui, todo mundo morreu há 4 anos. Há 4 anos. Isso é um planeta, né? E aí você sabe como detectar um exoplaneta? É um processo muito doido. O cara pensa, existem imagens, renderizações, né? É uma arte. Se você procurar aí agora, Google, exoplanetas, colocar imagens, vai aparecer imagens lindas. Eu vi, sim, maravilhosas. Tudo renderização, desenho. Isso não é a imagem do exoplaneta. Nós não possuímos tecnologia para fazer uma imagem do exoplaneta. Sabe como é que você detecta? Você aponta um telescópio para a estrela, e esse telescópio você consegue imagem da estrela, mas o mais efetivo não é nem imagem. O mais efetivo é você enxergar, você medir a radiação da estrela. Então imagine que você está apontando um instrumento para a estrela, e aí um aparelho vai te dar um gráfico da radiação que a estrela está emitindo. É muito doido, né? Isso. E aí esse gráfico vai ser assim, uma linha, né? Porque a estrela está emitindo assim. O tempo todinho. Aí daqui a pouco ela faz assim, ó. Aí daqui a não sei quanto tempo, 11 dias, né? Aí o que é esse tum? Passou alguma coisa na frente da estrela. A volta, né? Que o planeta deu. Olha só. O que passou em frente da estrela? Se passou só uma vez, pode ser um asteroide, pode ser qualquer coisa, uma Mas pedra. É constante. Se for... Só que de tanto em tanto tempo, de tanto em tanto tempo, diminui. De tanto em tanto tempo, diminui. Então, existe um exoplaneta. E aí eles fazem os cálculos de se a estrela é do tamanho X, pela luz que chega, pela radiação que chega aqui, ela tem uma massa estimada X. Tem como estimar a massa da estrela. Porque estrelas com essa massa conseguem irradiar esse tipo de radiação. E se ela tem essa massa e o planeta está orbitando com essa frequência de 11 em 11 dias,
O planeta tem essa massa. Então, consequentemente, ele deve estar a uma distância X do planeta, da estrela. Consequentemente, ele está na zona habitável. Então, aí você consegue detectar e dizer zona habitável. Em um exoplaneta. Exoplaneta pode ter vida. Tudo totalmente científico. 100%. Cálculos confirmados vezes e vezes 100%, e vezes. 100%. Teorizado. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que tinha um professor lá na UFRN que trabalha muito essa questão de exoplanetas, que é mais ou menos ali no ano 2003, 2004, começaram a discutir isso. A descobrir os exoplanetas, né? E aí eu falava, mas como é que o cara... Uma vez eu fui pegar o trabalho, eu fui assistir uma palestra dele. Eu falei, putz, o cara deve ter um telescópio que vai lá e ele vê a imagem lindo. Quando eu fui ver uns gráficos, que diabo é isso? O cara tá vendo? Então, no fim das contas, na verdade, são processos, são estatísticas, e tem toda uma ciência por trás, altamente complexa, para que você diga, diga com firmeza, olha, o exoplaneta é isso, ele está na zona habitável ou não. É uma frente da física, da astrofísica, da astronomia, muito interessante, muito promissora. E, por que a gente quer saber isso? Veja. Na prática, o que isso vai ajudar na vida de todos os seres humanos da Terra? Então, eu posso passar o dia aqui lhe falando sobre possíveis coisas... Inovações que podem vir dessas pesquisas. Que podem vir da pesquisa, com certeza. Uma delas nós precisamos estudar o cosmos. Nós precisamos saber o que tem lá fora. Um fato importante é que o ser humano é curioso e ele quer saber. Outro fato é que quando você sabe o que há lá fora, você consegue entender melhor o que acontece aqui. Sim, exatamente. Então, isso também é importante. Por que eles querem tanto saber o que tem em Marte? Porque Marte conta a história do Sistema Solar. Você quer que eu fale sobre como é criado o Sistema Solar? Ou você quer um próximo episódio? Não sei, eu não decido nada. Quem manda são nós assinantes, nossos ouvintes, nossos espectadores, nossos internautas. Vai lá nas redes sociais. Pergunta se querem ouvir agora sobre como criam sistemas solares. Como é criado o sistema solar. É um tema interessante. Agora, esse é um processo cíclico do universo. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? É um processo cíclico do universo de morte e criação. E tem um físico importante que diz que todos nós somos poeira de estrela. Deixa nos comentários por que você acha que você é uma poeira de uma estrela. E eu lhe digo categoricamente, o professor Washington, com toda essa malemolência, lindo e maravilhoso, é poeira de estrela. Uma estrela muito glamuriosa. Professor, eu tô falando aí, quando eu falei sobre as inovações, é interessante isso. Para a gente fechar agora, né, que o nosso produtor já avisou que o tempo está estourando. Já puxou na sua orelha. Nós não sabemos o que vai vir, né? De inovações, de criações a partir desses estudos. Porque estudando os exoplanetas, tentando entendê-lo melhor, vão saindo novas teorizações que vão gerar novos bens tecnológicos para o nosso planeta. Isso sim também. Para a nossa vida cotidiana. Sem dúvidas. Né? Geralmente, muitas das nossas invenções não foram criadas, pensadas para ela. Elas foram oriundas de outras pesquisas. Sim. Então, isso é importante. A viagem à Lua nos trouxe muitas ferramentas, muitas coisas interessantes. Isso é muito importante. Foi massa. Sensacional. O pessoal aí que está ligado, continue mandando indicativos para conteúdo para a gente fazer no podcast. Continue o planeta. Gostaram aí desse episódio? Deixa nos comentários aí no chat ao vivo. Sim, no chat ao vivo, no Instagram. A gente vai começar essa semana. Tô olhando pro pessoal aqui da equipe. Essa semana soltar os cortes do podcast no Instagram também. Já segue o Mano Sten, tá aparecendo o QR Code em alguns dos lados aí. Segue o Mano Sten, segue o Acad Sten. Compartilha sempre que tiver episódio. Participa do chat ao vivo. Interage com a gente, isso é importante. O Instagram da Academia Sten, onde está o podcast. Sim. É importante seguir, estar lá presente. O YouTube, você fala. O YouTube da Academia Sten, exatamente. O Instagram também nós vamos começar a mandar umas pílulas, digamos, do podcast, né, para lá. Então é isso. Obrigado, galera. Professor Washington, pela parceria. Foi um prazer. Sempre, tamo aprendendo junto. Sempre muito com esse...
com esse físico. A Lembrando caneca também que foi enviada para a vencedora lá de já Curitiba. foi para lá. Sim. Foi dureza para descobrir qual era o bairro. Ah, é? Porque só tinha a rua e o CEP, mas descobrimos. Mas deu certo. Vá! Podia mandar uma mensagem pra gente aí No chat ao vivo. Assim que chegar, eu já enviei mensagem. Assim que chegar, ela vai mandar uma foto, vai Isso. marcar o Mano Stem. De novo, obrigado, pessoal, pela parceria de Tamo sempre. junto. Até o próximo episódio. Tchau, gente!